Olá, pessoal. Tá tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, a gente vai estar dando a continuidade, explicação do caderno complementar 3, viu, nono ano? Então, para vocês responderem com mais facilidade, a gente vai estar trazendo aqui conceitos básicos aqui de genética, tá? Que está relacionado às questões do caderno. Bom, para começar, a gente vai falar sobre as leis de Mendel, primeira e segunda lei de Mendel, né? O que seria essa lei de Mendel? Bom, o monge Gregor Mendel, ele fazia os seus experimentos ali entre ervilhas, né? Ele escolheu semente de ervilha para poder fazer o experimento. Então, ele pegou ervilhas de linhagem pura, que se diferenciavam apenas em uma característica, tá? Como a cor da semente. Então, ele usou uma característica aí. Então, ele chamou de híbrido os descendentes desse cruzamento, tá? Então, ele trabalhava com uma característica por vez. Então, somente quando ele entendeu esse mecanismo aí de transmissão, de certa característica, que ele começava a estudar outra. Então, verificando assim, ele viu que as regras, eles valem para todas as características que ele usou, porque elas se repetiam, as probabilidades se repetiam, ou seja, as proporções. Então, a geração inicial ali, feita das ervilhas, conseguem ver aqui? A geração inicial ali das ervilhas, ela vale para todas as características que ele usou, porque elas se repetiam, né, as probabilidades. Então, ela foi feita com ervilhas puras e com características diferentes, ou seja, pegou uma semente aqui, a semente amarela, tá, e semente verde. Ele chamou de geração parental, tá? E os descendentes desse primeiro cruzamento aqui, ele chamou de primeira geração filha, ou F1, tá? Esse Vzão, Vzinho, essas ervilhas amarelas, tá? Da geração F1. Então, após a autofecundação delas, da geração aqui F1, surgiu então a segunda geração filha, que é essas 4 aqui embaixo, que é conhecida como geração F2, ou seja, 3 ervilhas amarelas para uma verde, ok? Então, olha esse cruzamento que ele fez aí. Aqui eu tenho a geração, né, parental do cruzamento totalmente da ervilha pura verde e totalmente puro amarelo. Então, cruzando essas plantas aí puras de ervilha que produziu semente aqui amarela, com plantas puras, então, que produziam semente verde também, Mendel, ele teve na F1, então, quer dizer o quê? 100% de sementes amarelas, né? Ou seja, a variedade aí da produção da semente verde não apareceu na F1, não. Já aqui, a gente vê que a descendência da geração aqui F2 apareceu. Então, Mendel viu que cerca de 75% das sementes, nessa proporção aqui, de 75% das sementes eram amarelas, né? E 25% aqui verde. Então, é uma proporção de 3 sementes amarelas para cada uma semente verde que surgir. Então, essa é a proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Então, e a genotípica de Mendel é 1 para 2 para 1. Essa seria a genotípica. O que é isso aqui? A primeira aqui é um indivíduo, o Vzão aqui, é um indivíduo totalmente homozigoto, né? Que é Vzão, que recebeu, que é dominante, né? Depois veio aqui esses Vzão, Vzinho, as duas ervilhas amarelas, eles seriam aqui, no caso, um indivíduo heterozigoto, tá? E o verde aqui, Vzinho, seria então um indivíduo homozigoto, mas recessivo, ok? Então, Mendel ele chamou essa variedade aí de dominante que se manifestava na geração 1, que é a semente amarela, e a recessiva é aquela que ficava oculta lá na F1, tá? Ela não se manifestava, né? Ela só reapareceria lá na geração F2. Então, o que Mendel concluiu daí? Que existem 2 fatores na determinação das características e que eles se separam ali na formação dos gametas. Então, assim nasceu a primeira lei de Mendel,
que é a lei da segregação dos fatores, ou monohibridismo, né? Vocês sabiam que algumas doenças, elas se encaixam nesse padrão aí da lei da segregação, aí do monohibridismo? Assim, por exemplo, o albinismo, ele é uma anomalia genética, né, que é caracterizada pela total ou parcial ausência de melanina. E também tem a anemia falciforme, que é uma alteração lá dos glóbulos vermelhos, né? Que o glóbulo vermelho perde a sua forma redonda e passa a ter uma forma de foice, que atrapalha a oxigenação no corpo. Então dá para você, esse tipo de padronização aí se encaixa nesses casos, né? Do recessivo e dominante. Bom, vamos para a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente dos fatores. Os genes que determinam caracteres diferentes, eles se distribuem independentemente nos gametas, onde se recombinam ao acaso. Então, já nessa segunda lei de Mendel aí, ele já quis testar duas características, né, ao mesmo tempo. Então, para ele poder saber se tinha uma dependência entre elas, no final do experimento, ele concluiu que as características lá que foram analisadas simultaneamente, elas não dependem uma da outra. Então, elas são características independentes. Assim, por exemplo, a sua altura, ela não depende do seu tipo de cabelo. Ou seja, ali na formação dos gametas, os indivíduos, eles vão se separar de uma forma independente e depois eles se unem de forma complementar, de forma assim, aleatória. Tá? Então, isso vai gerar todas as possibilidades de uma proporção de fenótipos que vocês podem ver no quadro ao lado aqui das ervilhas. Entendeu? Então, voltando. Essa segunda ali aqui, ó, ele quis testar as duas características ao mesmo tempo, né? Que é a lisa e rugosa. Porque na primeira ele usou só amarelas e verdes. Agora a característica lisa e rugosa. Então, no final do experimento, o que ele concluiu? Que as características ali que ele analisou juntas, elas não dependem uma da outra para elas se manifestar. Então, elas são características independentes, ok? Então, a segunda lei de Mendel, ela é conhecida como a lei da segregação independente, porque ela estabelece que cada par ali alelo que se separa de maneira independente, sim, de outros alelos, na formação ali dos gametas, ela é baseada, assim, na análise do processo de hereditariedade de apenas uma característica de ervilha. Então, ele foi dando prosseguimento ali nos seus trabalhos, né, juntou mais características ao mesmo tempo e chegou nessa conclusão. Essas análises que deram origem à lei da segregação independente, que é mais conhecida como a segunda lei de Mendel. Ok? Agora, sobre as células reprodutivas. O que são essas células aí? Haploide e diploide. Essa célula aí, haploide, vocês estão vendo aí, cromossomo haploide N, aí que é um espermatozoide que possui 23 cromossomos, o óvulo também que possui 23 cromossomos. Bom, essas haploides aí, que é representada por N, elas são aquelas células ali, no caso aqui o espermatozoide, né, e aqui o óvulo, que estão vendo o ovácito, ele só tem um conjunto de cromossomos, como eu falei ali, 23, tá? Cada espécie tem o seu, o homem tem 23 cromossomos e a mulher 23 cromossomos, e a espécie total 46. Já as diploides, aqui embaixo, aqui vocês estão vendo, as diploides, elas possuem dois conjuntos de cromossomos, né? 46 cromossomos, que é conhecido por 2N. Então, as únicas células aí, haploides, que vão existir são o espermatozoide e o óvulo, né? Então, e como surge essa célula diploide aí, né, na espécie humana? Então, ela vai surgir aqui a partir do momento que uma célula haploide, o espermatozoide fecunda a célula haploide, que é o óvulo, né? Cada gameta desse, tendo 23 cromossomos, vai formar então uma célula diploide com 46 cromossomos. Então, essa célula fecundada aí vai se chamar zigoto, que dá origem a todas as outras células diploides do nosso corpo, tá? Então, recapitulando, cada haploide representado por N, elas são aquelas que possuem apenas um conjunto de cromossomo, 23 pares. Então, esse processo aí responsável para
formar as células aí com metade do número de cromossomos de uma espécie, ela se forma através do processo de meiose, tá? Então, nos animais, essas células haploides aí, elas formam apenas os gametas. Já essas diploides possuem 2 conjuntos de cromossomos com 46 cromossomos, conhecidas por 2N. Então, as únicas células haploides que existem são o espermatozoide e o óvulo, ok? DNA e hereditariedade. Bom, aqui a gente tem conceitos básicos, né, de cromossomo, locus gênico, gene e caráter, tá? Que o cromossomo, o que é? O que seria um cromossomo, gente? Que tá difícil para eu conseguir ver aqui o conceito aqui de cromossomo, mas o cromossomo é nada mais é que uma estrutura que ela é formada por uma molécula de DNA, tá? Que é associada a moléculas de proteína, como a timina, guanina, citosina, tá? Então, nas células procariontes, a gente pode observar que existe um cromossomo aqui, um cromossomo circular, tá? Nos eucariontes. Então, os cromossomos, eles são lineares, eles ficam lá dentro do núcleo aqui da célula, tá? E em relação a esse locus gênico, a gente tem que entender o conceito que é importante, né? Que é o cromossomo aqui, por isso que eu falei para vocês. Então, para entender, a gente entender genes, também genes alelos, a gente precisa entender o que é um cromossomo, até porque os genes alelos, eles estão nos cromossomos. Então, lá nos cromossomos existem ali algumas regiõezinhas aqui, que vocês estão vendo aqui, amarelo, vermelho e azul, nesses locos gênicos, que é ali que tem a informação para o gene, né? Para a produção de RNA, a produção dos tipos de proteínas ali que vão dar sequência ali, né? A timina, adenina, citosina e guanina. Tá? Então, cromossomo, estrutura constituída por DNA, 98%, e outras substâncias, 2%, como proteínas e RNA, como eu falei. Locus gênico é o lugar onde fica ali o gene do cromossomo, né? Ali que fica a característica que você possui, que você recebeu do seu pai e da sua mãe, tá? O gene é o segmento de DNA que contém informação a partir da qual é sintetizada uma proteína que se relaciona com a expressão de uma característica hereditária. Então, conforme a característica que você recebe, o gene ali na sequência de timina, adenina, guanina, citosina, na transcrição final será a proteína, de acordo com a função e características, as suas características, né? Vai ver aqui, ó, o caráter, qualquer aspecto de um indivíduo que apresenta hereditário, determinado por gene, falei, né? Congênito presente desde o nascimento, você recebe dos seus pais, e adquirido, determinada por fatores ambientais. Essa questão do caráter também é questão fenotípica, né? Que envolve a questão ambiental. Fenótipo e genótipo, qual que é a diferença do fenótipo? Questão genótipo e fenótipo. Bom, aqui, nesse conceito que a gente está falando aqui, o fenótipo seria uma propriedade observável de um indivíduo, que a gente pode ver, né? Se desenvolve por influência de genótipo, que recebeu herança genética, ou por fatores ambientais. Aqui a questão do fenótipo cor da pelagem dos cães, a herança que se manifestou, tá? É a fenotípica. Cor da pele, cor dos olhos, cor da pelagem aqui dos gatinhos, então isso tem a ver com fenótipo, tá? E a questão, então, fenótipo, voltando, ele é um conjunto, tá? Dessas características aí que a gente pode ver, né, no organismo. Então, nesse sentido aí, a gente inclui nesse conjunto aí as características morfológicas, né, e fisiológicas aí da pessoa, ou do animal, enfim, do organismo. Então, o fenótipo nada mais é que a totalidade dessas características que a gente vê no indivíduo, as quais elas são, lógico, determinadas e por um conjunto dos nossos
genes. Então, diante disso, a gente pode falar que o fenótipo é a expressão, nada mais é que a expressão do genótipo, tá? O fenótipo é a expressão do nosso genótipo, tá? É a manifestação do genótipo, tá? Então, é importante a gente frisar bem que o fenótipo ele não é determinado só pelos genes, tá? Falei, ele sofre alguma influência também do meio que a gente tá inserido, tá bom? E genótipo, está falando que a constituição genética de um organismo, como revelada pela análise genética e molecular, ou seja, o conjunto completo de genes, tanto dominante quanto recessivo. Ou seja, o genótipo ele se define como a composição genética, né, da pessoa. Ou seja, ele é um conjunto de todos os genes daquele organismo, ok? Então, a gente vê que o DNA, ele é formado por vários nucleotídeos, né? Que é essa fita aqui de DNA aqui, tá? Cromossomo, você tira ali, a fitinha ali é um DNA, ok? Então, ele é formado por vários nucleotídeos aqui, ó. Aí você tem a timina, tem a guanina, adenina e citosina. Essas são as bases nitrogenadas, tá? Então, essa sequência de gene aí que vai te dar a característica. Então, numa única fita aqui de DNA, você vai poder encontrar vários genes. Então, é ali que vão estar as características que foram herdadas dos seus pais. Então, aquilo que se expressa no seu DNA, a gente chama de fenótipo. Ou seja, está lá no seu DNA uma característica. Quando ela for se expressar, essa expressão do genótipo que vai chamar fenótipo. Então, porém, mas ele pode ser alterado, como eu falei, por fatores ambientais, né? Por exemplo, você pinta o seu cabelo de loiro aqui, como eu pinto meu cabelo de loiro, mas o cabelo, na realidade, o cabelo é castanho, claro, não é loiro. Então, o seu DNA lá está escrito que o seu cabelo é castanho. No caso, você alterou o fenótipo, porém o genótipo, né, ele é inalterável, né? Bom, gente, sobre gene, né? O que é o gene? Antes disso tudo, a gente tem que saber o que é um gene, né? Então, o gene, ele é um trecho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do DNA, que tá uma fita de DNA. Então, o gene, ele seria só um trechinho desse aqui, tá? E ele tem aí toda a informação, né, que pode produzir um RNA ali funcional. Um RNA, tá? A função dele é o que é? Armazenar e transmitir as informações genéticas, tá? Essa é a função do gene dentro ali do DNA. Um gene contém a informação para a produção de um RNA funcional, que vai servir para transcrever, para traduzir a síntese de proteínas. Bom, o que é esse locus gênico aqui? Né? Primeiro a gente tem que entender o que é um cromossomo. Como eu já falei, o cromossomo é uma estrutura formada por uma molécula de DNA, né? Que ela vai associar a moléculas de proteínas. Nas células lá, procarionte, a gente viu que o cromossomo circular nos eucariontes, né? E os cromossomos são lineares, elas ficam lá dentro, lá do núcleo, toda embaralhada, né? Então, esse locus gênico aqui, a gente, para entender esse gene, locus gênico, então, o cromossomo, aqui ó, o gene alelo que estão nos cromossomos, aqui, o gene alelo que estão nos cromossomos, elas existem ali em regiões chamadas de locus gênico, né? Esse pintadinho de vermelho aqui. Então, ele tem informação aí para o gene, tá? Que é para produção de RNA, como eu já falei, produção de alguns tipos de proteínas, tá bom? Então, esses genes alelos aí, eles servem, a gente vai precisar de 2 cromossomos homólogos aí. Esse azão, recebeu do pai, esse outro azão Bzão e azão Bzinho ali da mãe, tá? Vamos falar assim. Então, a gente vai supor que um desse cromossomo aí é do pai e outro da mãe. Então, por serem do mesmo tipo, eles são homólogos, né? Para o mesmo locus gênico, ou seja, para uma mesma característica. Ele recebeu ali o azão, a característica do cabelo, azão, da mãe, outro azão. Característica é formata do nariz, Bzão e Bzinho.
entendeu? Então, eles são homólogos e no mesmo loco gênico, nesse lugarzinho aí, pintado de vermelho aí que vocês estão vendo. Então, a gente tem aí, então, os genes alelos, tá? Pode ser dois tipos, dominante ou recessivo, tá? Então, nos cromossomos homólogos, a gente tem aí esses genes alelos, que eles podem ser de dois tipos, dominante ou recessivo. Então, esse azão aí, ele vai representar o quê? O dominante, né? E esse azinho, no caso que fosse azinho, aí no caso fosse, seria recessivo. Então, no caso é o Bzinho, né? O Bzão, o Bzinho. Então, aí nesse mesmo loco gênico aí, a gente tem um cromossomo azão e outro azão, né? Um do pai e outro da mãe. Então, aqui já temos o dominante do pai, o Bzão, e depois o recessivo da mãe, o Bzinho. Isso é o gene alelo. Então, são genes em um mesmo locus gênico e em cromossomos homólogos. Eles vão ter a mesma função, só que a diferença é que um vai ser dominante e outro vai ser recessivo. Então, para um gene dominante se manifestar, ele precisa de um Bzão, no caso aqui, né? Para se manifestar, ele teria que ser um Bzão. Então, a gente conclui o quê? Os alelos, no caso, eles são as formas assim alternativas de um gene, tá? E que ele vai ocupando o mesmo loco ali num cromossomo. Então, quando a gente se refere a loco, a gente está falando assim da posição onde o gene fica ali no cromossomo, tá? Então, quando a gente fala em cromossomo homólogo, a gente se refere ao quê? A cromossomo que possuem genes para a mesma característica, entenderam? Então, esses alelos aí são as formas alternativas de um gene, um determinado gene. Eles vão ocupando o mesmo lugarzinho ali, loco, tá? No cromossomo homólogo. Então, quando a gente se refere ao lugarzinho loco ali, a gente está falando da posição do gene no cromossomo, tá bom? Então, quando falamos em cromossomos homólogos, a gente está falando que eles possuem genes para a mesma característica, tá? Aqui, ó, genes alelos determinam as características nos organismos. E o azão da mãe e do pai determinou o formato do queixo, ali no loco do cromossomo, que em relação ao formato dos olhos, recebeu do pai e da mãe. Então, cada loco, lugarzinho do cromossomo ali, que vocês estão vendo, vai conter uma informação genética para alguma característica sua, ok? E aqui, sobre as definições aqui do que a gente já falou de genes alelos. Como eu disse, eles não são necessariamente idênticos, né? E quando nas células de um indivíduo os genes alelos para um determinado caráter não são idênticos, o indivíduo é denominado heterozigoto. Estão vendo aqui embaixo, tá? Heterozigoto. Possuem aqui as células de um indivíduo, voltando, os genes alelos para um determinado caráter não são idênticos. O indivíduo é denominado heterozigoto por caráter denominado pelo par de genes. Então, quando os genes alelos eles são idênticos, o indivíduo é denominado homozigoto para aquele caráter, ok? Que ó, o gene alelo azão, então o quê? Ele é homozigoto. Quando recebeu da mãe lá um azinho, ele é um indivíduo heterozigoto, ok? Sobre gene recessivo. O que é gene recessivo? Gene que só se manifesta fenotipicamente o caráter em homozigose, ou seja, dois alelos iguais, tá? Dois alelos iguais. Então, só se manifesta quando este estiver presente em dose dupla. Ou seja, esse gene recessivo, ele só se expressa ali quando em dose dupla, ou seja, azinho, bezinho, para determinada característica no cruzamento. Então, pois, na presença ali do dominante, ele vai se tornando o quê? Inativo. Como é o caso ali, como eu falei, dos heterozigotos. Já o gene dominante é o que manifesta o mesmo fenótipo, tanto em homozigose azão, como em heterozigose azinho. Então, esse gene dominante é que ele vai determinar uma característica, tá bom? Mesmo quando numa dose mais simples ali no genótipo. Ok, gente? Então, essa é as definições que estão lá no caderno, lá para vocês terem uma ideia
sobre conceitos básicos de genética, da questão 1 à questão 15. Aí na outra semana a gente vai estar enviando um vídeo com as questões até a questão 30, questão 16 a questão 30. Então daqui você já consegue ter um norte para poder responder as questões. Então pessoal, valeu, até a próxima. Bons estudos para vocês, viu?